Acho que o Abel deveria ter vergonha da estratégia que ele montou ontem para jogar no Maracanã. Ele abdicou de jogar, ele achou que o jogo ia ser um, foi outro. Ele foi atropelado em todas as instâncias físicas, táticas e técnicas no Maracanã ontem. Só que a verdade é que o Flamengo ele se mobiliza muito para jogos de Copa, né? Desde 2019, a verdade é que o Flamengo sempre foi muito forte em Copas. Por isso que ano passado a gente até falava muito a gente valorizou tanto, né, o título do São Paulo, da Copa do Brasil, até a eliminação em 2019 do Atlético Paranaense dentro do Maracanã, porque desde 2019 o Flamengo sempre foi muito forte, muito mobilizado em jogos como esses de ontem. Já teve contra o Galo, já teve contra o próprio Flamengo, contra o próprio Palmeiras. Enfim, o Flamengo ontem, eu acho que o Flamengo não fez um jogo nota 10. Não precisou. O Flamengo não precisou fazer um jogo nota 1000 ontem para amassar o Palmeiras. Ei, você tá falando que o Flamengo tirou o pé contra o Palmeiras? É isso, o Flamengo não é isso que eu tô entendendo? Não é que ele tirou o pé. Eu acho que ele não fez um jogo nota 1000. Ele ainda pode melhorar. Acho que o Flamengo ainda há coisas a melhorar. Mas ontem não era um jogo para ser perfeito? Não, mas não precisou ser perfeito. O Flamengo não precisou ser perfeito. Então você está dizendo que o Flamengo se poupou contra o Palmeiras? Não sei se ele se poupou, mas não precisou ser perfeito. Tá, então você acha que esse resultado, da maneira que foi construído, diz muito mais a respeito do que o Palmeiras não fez, do que o Flamengo fez? Eu acho que diz um pouco sobre os dois. O Flamengo se mobiliza muito para jogos de Copa, o Flamengo principalmente sobe em casa. Nível, principalmente em casa. E eu acho que o Palmeiras ontem passou longe de fazer uma atuação que fizesse cócegas ao Flamengo. O Atlético Goianiense, ele trouxe mais problema para o Flamengo no Maracanã do que o Palmeiras. Não só o Atlético. Não só o Atlético. Pode colocar, se você puxar vários 5 jogos, Fortaleza. A última vez que o Flamengo foi de fato avassalador, como foi no jogo de ontem, foi contra o Fluminense, em termos de volume e finalização. Atlético Mineiro, né? E de controlar o adversário, porque o Fluminense dá 2 chutes também e só. Mas assim, quando você olha para o time que o Palmeiras colocou em campo, eu não estou falando em sistema, não estou falando em esquema, estou falando em peças que colocou em campo. E você olha para as peças que tinham Criciúma, Vitória, Cuiabá, Fortaleza. E olha que Fortaleza está jogando muita bola, mas estou falando de peças. Fortaleza, Atlético Goianiense, todos esses times foram mais perigosos para o Flamengo do que o Palmeiras. Muito assim mais. como todos esses times foram mais seguros diante do Flamengo do que o próprio Palmeiras. Mas tem Isso uma mostra diferença como aí, a estratégia foi absolutamente frágil e a atuação das peças em si, eu coloco ali, assim, concordo. A estratégia que o Abel colocou em campo, ela foi uma estratégia que foi ladeira abaixo, 2 laterais que não jogavam, mas eu acho que jogando de maneira... Mas esses jogos aí só tem um de Copa. Exato. Só mas tem um assim, de Copa. o grande problema também O Flamengo sobe muito de nível. Agora, você não pode só colocar a culpa no treinador, tendo todos esses jogadores em campo jogando o que jogaram. Mas ele que escolheu os jogadores que estão lá, filho. Mas peraí, ele que escolheu o esquema tático. Ele que resolveu colocar o Felipe Anderson de auxiliar de lateral. Agora, ele que resolveu trocar os 2 laterais. Não, tanto o Felipe Anderson quanto o Rafael Veiga. Eu concordo, o Abel Ferreira ontem Quando foi tem mal. méritos, tem méritos. Quando dúvida. erra. Ele errou. E eu ainda dúvida, acho que tem um foi outro mal. ponto. Como ele errou Mas ano o grande passado contra o problema Boca. também é assim, não dá pra só colocar na conta Não do tô Abel. colocando só na conta dele. Então, Mas ele é que culpado. muita gente, claro, ele errou. Isso tá claro. Agora, o ponto é, com as peças que o Palmeiras tinha em campo ontem, independentemente do sistema, ele tinha de ser mais agressivo. Qual foi o último e mais bom seguro. jogo do Palmeiras? Contra Qual o foi Cruzeiro. o único bom jogo do Palmeiras? Contra o Cruzeiro e contra o Botafogo. O Palmeiras Não, fez contra o um bom Cruzeiro o jogo. Palmeiras não foi bom. Foi. Não foi. Desculpa, Foi um jogo bom. Aí o senhor vai me desculpar. Foi um jogo equilibrado. Não. O Palmeiras pegou o Botafogo Não. e pegou o Cruzeiro. Um jogo Duas bom, equipes existe de a G6, possibilidade de perder? Duas equipes de G6. Não, o Botafogo foi o E jogo. e jogou bem nas 2 partidas. Quanto foi o jogo, Botafogo? Isso não significa que o Cruzeiro não jogou bem. O Cruzeiro também joga bem contra o Palmeiras. O Botafogo também joga bem contra o Palmeiras Palmeiras. não tem jogado bem. O ponto é, Não, o Palmeiras não tem sido uma equipe, desde que perdeu o Estevão, o Palmeiras não tem sido mais uma equipe com boa pontaria, com criatividade e o time que era a melhor defesa do Campeonato Brasileiro há 5 rodadas, ele vem ladeira abaixo defensivamente. Não, Ladeira abaixo. E eu acho que soma-se isso a um Flamengo que vai se fortalecendo durante... Você pegou ali aquela parada para a Copa América e foi muito falado, né? O Flamengo vai sofrer muito, vai perder 4 titulares, 5 titulares na realidade. O Flamengo vai sofrer muito. E aí o Flamengo passou por aquela fase, se classificando pelo que precisava se classificar e ainda na briga pelo título brasileiro. Alguma distância ali, né? O Flamengo só sofre mesmo contra a Fortaleza. Exatamente, na conta ali. E aí quando o Flamengo retorna, no primeiro e segundo jogo contra o acho que foi o Criciúma, Lá em Brasília. já sofreu muito pelo retorno de alguns jogadores, o esquema tático demorou pra se entender. Eu digo sofrer em resultados. Tá? Isso, demorou pra se entender. Só que a partir do momento que o Arrascaeta sobe de nível, quanto o Vitória também sofreu. Quando o Arrascaeta sobe de nível, do Carlinhos. quando
Quando o Gerson recupera pela direita o que ele vinha fazendo, quando o De La Cruz recupera o nível no Flamengo, que ele também nunca deixou de ter, né? Mas ficou fora do Flamengo durante a Copa América. Esse time do Flamengo é muito forte. E eu falo com tranquilidade, torcedor do Flamengo, e esse aqui eu falo de carteirinha e de cadeira, o torcedor do Flamengo, ele é um torcedor chato, por natureza. Ele quer que o Flamengo jogue bem todos os jogos. Mas o Tite tem peça pra fazer isso, pra jogar isso. Cansei de falar isso aqui. Isso sim, é uma verdade. Mas eu acho que pra gente analisar o que é a temporada do Flamengo, que é o trabalho do Tite de verdade, a gente precisa também esperar jogos como esse. Porque jogos, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Galo, Flamengo e São Paulo, esses jogos mobilizam trabalhos. Você sobe de nível. Você muda o patamar do teu trabalho em jogos como esse. Repito, pra mim o Flamengo passou longe de fazer a grande atuação do ano. Longe. Acho que o Flamengo tem muito a melhorar, muito a subir. Mas o que o Flamengo apresentou ontem, mediante o seu adversário mais direto dos últimos anos, que é o Palmeiras, foi suficiente pra amassar o Palmeiras no Maracanã. Goste-se ou não, o Flamengo amassou o Palmeiras ontem no Maracanã. Eu discordo um pouquinho Deixa eu só... da atuação do Flamengo. Deixa eu só chamar a Monique aqui também para participar um pouquinho, pegar a sensação de quem acompanhou esse jogo lá no Maracanã. Seja muito bem-vinda, viu, Monique Danello? Bom dia para você. A nossa produção coloca aqui, ó, ficou barato pro Palmeiras. A impressão até pro Tite é que de fato ficou bastante barato, né? Seja bem-vinda, Monique. Obrigada, bom dia para vocês, para todo mundo que está acompanhando a gente. Acho que essa foi uma sensação geral no Maracanã, né, Vitor? E até para o próprio Tite, pelo que ele falou na entrevista coletiva, porque o Flamengo criou possibilidades para sair com um placar maior. Inclusive, tem uma cena no fim do jogo que depois a gente acabou vendo pelas redes sociais. Numa das últimas jogadas da partida, o Wesley tem uma possibilidade clara de fazer o terceiro gol do Flamengo e, ao invés de chutar, ele faz a opção de tentar tocar para o Gabigol. E no fim do jogo, o Gerson vai até ele para meio que orientar, uma cobrança do bem, né? Tentar orientar e dizer que ali ele devia ter finalizado. E essa é só uma das outras chances, né, que o Flamengo teve no jogo, que poderia ter saído com um placar maior. Há, obviamente, uma preocupação com um 2-0 pelo poder que tem o Palmeiras, pela força que o Palmeiras tem na sua casa, embora o Flamengo não perca, né, pro Palmeiras no Allianz desde 2017, mas a gente sabe da força que o Palmeiras tem em casa, tem um componente a mais que é o gramado sintético, que a gente pode falar daqui a pouco de alguns pontos, né, que o Flamengo fez depois da partida em relação a isso. Então, o 2-0 deixa o jogo em aberto, deixa essa disputa em aberto, mas o Flamengo sai do Maracanã, eu acho que mais do que com a vantagem, sai com a moral muito elevada, porque de fato foi uma partida de superioridade do Flamengo em todos os quesitos, como disse o Wallace, do primeiro ao último minuto, e ficou barato porque o Flamengo teve chances, e chances claras de fazer mais de 2 gols, e essa do Wesley, assim, é que fica na memória do fim do jogo, porque ele entra e poderia ter chutado e ter saído dali com 3-0, mas ele acaba tocando para o Gabi. Então, acho que essa foi uma sensação do elenco, do Tite, do torcedor que esteve no Maracanã. Eu pude acompanhar o Palmeiras contra o Botafogo e contra o Fluminense também. Foram 2 jogos recentes aqui no Rio. Acho que contra o Botafogo, o Palmeiras ainda conseguiu produzir. Foi o jogo primeiro que o Estevão acaba se machucando e sentindo o tornozelo, mas o Palmeiras consegue produzir, consegue ameaçar o Botafogo. Foi um jogo talvez ali mais aberto, mais disputado. Contra o Fluminense, já impressionou o fato do Palmeiras não conseguir criar nada, de ser um Palmeiras assim com uma produtividade ofensiva muito baixa. E o Abel estava suspenso, o João foi na entrevista coletiva e ele fala sobre isso. E contra o Flamengo, eu acho que ainda conseguiu ser pior do que foi contra o Fluminense, porque foi um Palmeiras que, como o Ricardinho disse, teve 2 finalizações. A primeira chutou quase lá no teto do estádio, que foi no iniciozinho da partida. E não teve nenhuma finalização no gol. O Matheus Cunha não trabalhou. Privilegiado. Quê? Matheus Cunha é um privilegiado. Ganhou, viu o jogo de dentro do gramado e saiu sorrindo. E recebe salário ainda, né? Ainda cai o cascaio bom no 5º dia útil do mês. Inclusive, ele falou na Zona Mista que, na opinião dele, talvez essa tenha sido a melhor partida do Flamengo no ano. E eu acho que entra um pouco no que o Wallace falou, né? Claro, ele não trabalhou, né, Monique? Ele não trabalhou. A melhor partida do ano, eu acho que ainda daria para o Flamengo entregar mais. Uma coisa que eu fiquei com a sensação vendo do estádio, não sei vocês, mas quando o Gomes erra o passe e entrega a bola no pé do Pedro, o Flamengo puxa aquele contra-ataque se arrastando, porque o De La Cruz, na jogada anterior, tinha feito uma arrancada, que ele dribla todo mundo, e depois ele tenta cruzar já sem força e cai no chão.
Então, a sensação que eu tenho é que o Flamengo puxa aquele contra-ataque numa marcha lenta, o De La Cruz dá o passe para o Luiz Araújo, o Luiz Araújo faz o gol numa tremenda facilidade, que já não tinha aquela intensidade de Flamengo do início de jogo, porque alguns jogadores já estavam sentindo ali o cansaço, como o próprio De La Cruz. Então, eu acho que são exemplos do quanto o Flamengo esteve superior ou que o Palmeiras tenha deixado a desejar nesse jogo de ontem. Eu acho que só para fechar isso que o Monique falou, e também a questão de perda de gol, né? O Flamengo constantemente, desde 2019, e ontem, mais uma vez isso aconteceu, o Flamengo perde gols. É algo comum do Flamengo perder gols. Se o Flamengo tivesse matado nas chances muito claras, esse jogo tinha terminado 4-0. Não tinha terminado 2. Assim, se tem 30% de aproveitamento, pelo mínimo já são 3, 4 gols. Tá, o ponto é o seguinte, cara. Quando você olha pro primeiro tempo do Flamengo, o Flamengo já foi avassalador no primeiro tempo. Foi. O Flamengo tem 11 finalizações no primeiro tempo e a gente pode colocar pelo menos 2 chances claras de gol no primeiro tempo, que o Flamengo, a bola não entra. Essa, por exemplo, foi salva ali um detalhe, no calcanhar do Gomes, era caixa, não tem jeito. Então, assim, além desse primeiro tempo em que o Flamengo poderia ter feito, pelo menos aberto o placar, vou ser delicado, tá? Pelo menos aberto o placar, essa também é outra jogada que o Pedro acaba dando de calcanhar, mas se sobra pro Gerson era caixa também, era gol. Tô falando pelo menos de 2 oportunidades claríssimas de gol que o Flamengo poderia ter aberto o placar. Enquanto o Palmeiras não passou do meio campo. Na segunda etapa, o Flamengo não só faz 2-0, como o Flamengo tem uma oportunidade que o Luiz Araújo fica cara a cara com o Everton, e o Everton faz a defesa, e tem a oportunidade citada pelo Wesley. Quer dizer, a gente está falando de um jogo em que o Flamengo tem 6, pelo menos 6, vamos colocar 6 chances claras de gol e faz 2. A gente está falando de um Flamengo que tem um Pedro que tem mais de 25% de conversão de finalização em gol. O Luiz Araújo, olha, o Bruno Henrique tem 15%, nem jogou ontem, nem estava à disposição ontem. 15% de conversão. Né? O Cebolinha é um jogador importante. Então, assim, o Luiz Araújo nem entra no lado onde ele gosta de jogar. Ele muda a característica do lado do Flamengo, pelo lado esquerdo, que era uma característica de que tinha o Cebolinha cortando para dentro e o Ayrton usando esse passe em profundidade. E ele põe o Luiz Araújo por ali, jogando pelo lado esquerdo para dar profundidade. E aí aquela conexão entre o Cebolinha e o Ayrton deixa de funcionar, porque muda a característica do atacante. Ainda assim, o Flamengo não sente. O Flamengo só diminui um pouco a sua criatividade no meio do primeiro tempo para frente. E no segundo tempo volta, como eu disse, com 4 chances de gol e faz 2. Então, para mim tá longe de ser um jogo que o Flamengo não foi avassalador. O Flamengo foi avassalador. O Flamengo fez um grande jogo, porque além de tudo a gente tem que citar o seguinte, e isso, eu concordo com os treinadores quando eles falam isso. É muito difícil enfrentar defesas fechadas. É muito complicado quando você coloca a linha de 5, ou na primeira linha ou na segunda linha. Ou você coloca a linha de 5 para tentar travar os lados do campo, ou você coloca a linha de 5 na segunda linha para tentar congestionar o meio campo. Qualquer uma das duas faz com que o seu ataque, seja ele forte ou não, tenha extrema dificuldade para criar. O Palmeiras fez isso ontem. E o Flamengo teve alguma dificuldade para criar? Nenhuma. Então foi uma grande atuação do Flamengo. Mesmo com uma equipe que estava com a proposta clara de se defender, e com muita dificuldade de jogar, o Flamengo ganhou todos os duelos no meio campo. A gente pode falar um pouquinho mais do Palmeiras em relação à construção, porque também é uma coisa que descaracterizou completamente o time. Mas o Flamengo não descaracterizou o time. O Flamengo conseguiu superar uma adversidade de perder o Cebolinha, mudou a característica do lado esquerdo, o Gerson continuou jogando bola. Mas sabe por quê? Assim, porque quem joga bola. O Palmeiras não quis jogar bola. Eu acho que a gente discordou concordando. Meu único ponto é, eu acho que não é uma nota 10 de atuação do Flamengo. Acho que não houve necessidade de ser uma nota 10. Pra mim é porque o adversário do outro lado tem peças com muita qualidade. Não, peraí. Uma coisa é a nota 10 do Flamengo. Você tem que colocar o adversário na conta. Eu sei que o Palmeiras vive uma fase, mas ainda é o Palmeiras, e o Palmeiras não tocou na bola no campo de ataque praticamente. Pô, é uma atuação fantástica. Eu acho que ela é muito boa. Acho que o Flamengo tem condições de fazer até mais do que isso. A bola do Palmeiras era 26%. Eu jamais esperaria isso num jogo entre Flamengo e Palmeiras. Não. O Palmeiras o jogo inteiro passa. O Palmeiras passa o jogo inteiro como se estivesse com um jogador a menos. Mas não tem como não esperar isso. Diante da formação que ele colocou, não tem como não esperar isso, cara. O torcedor do Palmeiras que se surpreendeu com essa partida do Palmeiras, desculpa, não tem acompanhado os últimos jogos. O Palmeiras não quis jogar bola, gente. Simples. Hoje, quando existe um enfrentamento, o Flamengo fala, beleza, vamos encarar o jogo, vamos jogar bola. O Palmeiras olha que é o Flamengo, se borra. Tem um título da Libertadores? Beleza. Mas o Palmeiras hoje pega o Flamengo, o torcedor fica preocupado. O torcedor do Flamengo pega o Palmeiras, não fica preocupado. Sabe que vai ter jogo, sabe que vai ter possibilidade. Fala aí, Carlos Martins. Não, só pra dizer o seguinte, né? O Wallace tá falando algo que me preocupa muito. Me preocupa muito. Se esse Flamengo não jogou perto da nota 10, nós estamos ferrados.
Nós estamos ferrados. O futebol brasileiro. Mas não é isso que se fala. Mas não é isso que se cobra do Flamengo o tempo todo? Torcedor do Flamengo. Nunca tá satisfeito. Muito obrigado, Monique. Você foi exatamente aonde eu queria chegar. Mas não é O isso que time se cobra joga do bem, o Flamengo? cara quer mal. O time joga bem, o cara quer mal. Esse Flamengo que a gente viu ontem aí... Inclusive, teve torcedor do Flamengo ao fim da partida falando, tá vendo? Esse placar de 2-0 aí, clássico do Tite. Aí não, aí é loucura. Do Tite. Aí é loucura. Teve, gente. Aí tem que internar. Esse Flamengo que a gente viu ontem é o Flamengo que a gente tem que ver do Tite. Eu cansei de dizer aqui, os jogadores que o Flamengo tem, o Flamengo é o único clube no Brasil que você tem pelo menos 2 jogadores bons para cada posição. Você pode discutir a lateral direita, que o torcedor do Flamengo discute, o meio-campo, o volante eu não vou discutir. Que o Flamengo tem Pulgar, o Flamengo tem Alan, o Flamengo tem vários jogadores para fazer aquela função. A gente pode discutir a lateral direita. Então o Flamengo tem disparado o melhor elenco do futebol brasileiro. Perfeito. O Flamengo tem disparado, o melhor técnico brasileiro. Tá? O Tite é ótimo em clubes, o Tite é espetacular em clubes. E o Flamengo tem que jogar o que jogou ontem por tudo aquilo que o treinador conhece e pelo que o Flamengo tem. Eu não espero nada menos disso que o Flamengo jogou ontem. É isso. Outra coisa. Aliás, é isso que eu tô Bolívar. falando. É Bolívar, O que se espera do Flamengo, que você tá falando, eu concordo, assino embaixo. Essa é a atuação padrão pelo nível de investimento, pelo nível do técnico, pelo nível dos jogadores. Perfeito. Essa é a atuação padrão que muita gente cobra, com razão, do Flamengo. O Flamengo tem futebol pra fazer isso aí todo jogo. Todo jogo. Mas tem que fazer. No barato, tem que fazer isso todo jogo. Mas eu até acho que no jogo de Copa a concentração é diferente. É óbvio. Muito. É Bolívar que vem aí, né? Na Liberta. É. Quer um conselho? Nem vem. Não, calma. Quer um conselho? Calma Nem vem. não, Wallace, Pega não. o 3x0, presta atenção. Bolívar, Estúdio. Bolívar, peça isso. Pega o 3x0 do WO e tenta definir em casa. Porque se vier, vai embora com 6-7 no Então, ombro. eu ia falar isso. Pega o 3x0 WO e pega o jogo da volta em casa. Se vier pra pegar esse Flamengo aí, é 6-7 no lombo. Se o Flamengo repetir a atuação de ontem, com certeza. Mas não sei se vai repetir. Tem que repetir. Essa é a questão. Mas tem que repetir. O Flamengo contra times o ponto- de menor investimento... O Wallace está falando, o nível de mobilização do Flamengo para jogos grandes, É eu não estou isso. dizendo que uma oitava de final de Libertadores não é um jogo grande, mas talvez se tivesse dado Flamengo e Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores, seria um outro nível de mobilização do que Flamengo e Bolívar, que o Flamengo vai para o Maracanã, sabendo que é favorito no jogo e tal. Vocês vão lembrar do Olímpia no ano passado. O Flamengo vai para o jogo no Maracanã, era muito favorito, podia construir uma baita vantagem para depois definir fora de casa e terminou do jeito que terminou. Então, acho que esse é o ponto que o Wallace está falando da preocupação do nível de atuação, porque Mas a gente aprendeu, sabe, né, Monique? Deve ter Flamengo- aprendido, né? Deve ter se o aprendido, Flamengo né? tem esse retrospecto no Allianz dos últimos anos, é pelo nível de mobilização É de isso. todos os jogos contra o Palmeiras. Nesse caminho desse retrospecto, o Flamengo teve aquele jogo da Covid, que não tinha jogador para colocar em campo, que jogou com a base, só tinha o Gerson e o Arrasca, se eu não me engano. O Hugo foi pro gol para agarrar, que foi aquele jogo que ele apareceu, que ele surgiu, e o Flamengo conseguiu sair de lá com um empate, por quê? Pelo nível de mobilização do Flamengo para um jogo daquele tamanho. E também Então, pela postura do acho que isso é muito Palmeiras. importante também. E só E tem também algo pela importante aí. postura do Palmeiras. Ô, Monique, você que vive também a seleção brasileira, quando que é a próxima convocação? Você lembra, mais ou menos? Amistoso, coisa A e tal? data não está marcada ainda, né? Ou provavelmente vai ser na sexta 16 de agosto ou na sexta 23. O Dorival estava no Então, Maracanã ontem, né? então É a isso. data foi de setembro. Ah, ele estava no Maracanã ontem? Então, quando o Dorival for da próxima lista de convocados para, não sei se é amistoso, eliminatória... Eliminatórias, Equador e Paraguai. Então tá bom, os 2 jogos da eliminatória. Convocado. Primeiro, Gerson. Primeiro da lista! Tem que ser o Gerson, Flamengo. Não interessa se é goleiro, se é ponto esquerdo. Gerson, primeiro. Segundo goleiro. Hendrick, que queria pedir desculpa por não ter colocado ele como titular na Copa Segundo América. goleiro. E aí o resto da lista ele faz. Pedro, terceiro da lista, bem goleiro. lembrado. Terceiro goleiro. Entendeu? Acho que pela altura. Mas ó, só eu responder um licença. superchat que A passou na tela. atuação de ontem, até o Ayrton Lucas vai ser convocado. Não. Aí você exagerou um pouquinho. Respondendo o Perdeu a superchat que apareceu ali na tela, falando que eu tô dando risada, que eu zoei o amigo, etc. É que a galera precisa lembrar que eu virei comentarista em 2023. E o que eu fui zoado aqui... Olha lá, senhor Micael Marques. O que eu fui zoado pelo seu Lopinho, pelo seu Rodrigo Fragoso no ano de 2023 com o seu Sampaoli, dando soco na cara. Toma! A volta Mas é você leu dura. tudo? Você leu tudo? Eu vi. Mas que vai a rir da volta gente é dura. depois A aqui. volta é dura, como diria o poeta. Cara, eu acho assim, ontem, o que a gente tem eu muito nunca claro... zoei ninguém, tá, em gente? relação Não. Em relação à mobilização, o que a gente tem muito claro no Maracanã ontem é
um jogo de ida de oitavas de final de Copa do Brasil, no qual um time entra em campo disputando uma final de campeonato como se estivesse em desvantagem no placar, foi o caso do Flamengo, e um outro time entra em campo como se estivesse disputando um jogo de pontos corridos, no qual no primeiro minuto de jogo teve um atleta expulso e simplesmente falou: bom, nesse momento, um atleta expulso aqui, eu tô com um a menos desde o começo do jogo fora de casa, eu vou me fechar e se sair com um empate, tá bom. O Palmeiras teve medo do Flamengo ontem. Esse foi o cenário. Na verdade, o que a gente teve de impressão das duas equipes foi exatamente isso.